E o texto que eu vou falar nessa noite, para encerrar essa campanha também, e talvez você vai dizer, mas pastor, nós acabamos uma campanha edificando a nossa casa, não é? Edificando a nossa família na rocha, não era isso? É isso mesmo? Cadê a campanha lá? Olha lá, construindo minha casa contra a tempestade, ou edificando a minha casa, né, no lugar, esse é o meu, João? E eu quero nessa noite que você preste bem atenção no tema e também no que foi falado aqui, encaixando uma coisa na outra, amém? Só para você não perder de forma alguma nenhum dos relatos, eu vou ler mais uma vez o que a irmã já leu na abertura do nosso culto, amém? E o tema que eu quero deixar para você nessa noite, né? Eu quero deixar atrevimento e coragem. Quem não é atrevido e não tem coragem, não consegue construir nada na vida. Porque a vida é feita de desafios. Amém? Então, pegando a palavra de Deus aqui em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 13. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, fazei dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-nos aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Soberano, eterno Deus, te glorifico nesse momento pela tua palavra, te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, te glorifico por milagres, te glorifico, Senhor, por pessoas que têm construído, Senhor, têm levado a família, Senhor, a ser vencedora. E nesta noite, Pai, eu quero uma unção especial para fecharmos com chave de ouro, Pai, este trabalho maravilhoso, Senhor. Ungir, Senhor, determinar que o Senhor vai estar entrando em cada casa para derramar a tua bênção, em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Pode se assentar, amém. É uma alegria nessa noite ter o prazer e a oportunidade de falar um pouquinho do amor de Deus para todos os amados e queridos irmãos. Preste bem atenção, querida igreja. Todo o seu olhar, sua atenção, você que está aí na live, que esteja voltada para nós nesse momento. Da onde você vai receber uma palavra que pode mudar a sua vida. Muitas bênçãos escapam das nossas mãos, porque nós às vezes esquecemos daquilo que nos foi dito, irmãos. E nós temos que ser pessoas que têm constantemente o pensamento e o espírito voltado para as coisas de Deus. Por quê? Porque Deus, quando Ele fala uma coisa, seja pelo pastor da igreja, ou até mesmo por uma criança, que Ele dá um recado para o teu povo, é porque Ele tem uma bênção para dar. Talvez essa bênção não seria útil para alguns que estão aqui, ou para um ou outro, né? Mas sempre tem uma pessoa que está esperando a confirmação daquela bênção. Então nós não podemos de jeito nenhum, né, se mostrar uma pessoa fraca, uma pessoa que esqueci daquilo que Deus tinha falado, esqueci do recado do pastor, eu não trouxe, eu não peguei, eu esqueci, agora que eu estou aqui que eu lembrei. Não, irmão, imediatamente você já quebrou uma aliança com Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus que não mente, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, a partir do momento que você recebe uma palavra profética, toma posse dela. Mas vai demorar um pouco, não tem problema. Eu já contei para vocês aqui que esperei quase 30 anos para ver Deus realizar uma promessa que tinha sobre a minha vida. E as coisas de Deus é no tempo de Deus. Então nós estamos vendo aqui um relato, né, de uma mulher que estava numa situação praticamente, irmãos, nos dias de hoje, inaceitável diante da sociedade. Imagina uma pessoa que nem sequer genérico conseguia ter, nada mais, nada. Estava na miséria total. A miséria era tão grande na vida daquela mulher, que chegou um ponto dela determinar para ela mesma: olha, nós vamos comer isso que nós temos e depois vamos esperar a morte. Quantas pessoas têm vivendo assim? Quantas pessoas que, olha, ele não consegue construir nada na vida dele.
A família dele não tem uma direção. Ele está ali pronto para esperar o último passo, o último gole, como diz o ditado. Depois que eu tiver esse último gole, eu vou ver o que eu vou fazer. Porque não adianta mais nada. Tudo que eu faço, vem uma tempestade e destrói tudo. Destrói minha casa, destrói minha renda, destrói minha família, destrói tudo. Mas aí entra um ponto de interrogação. Como será que está a vida espiritual dessa pessoa? Como será que está a família dessa pessoa? Como será que está o relacionamento dessa pessoa? Nós vemos aqui que essa mulher morava num lugar que deveria ter mais gente morando ali. Eu tenho plena certeza. Não teria só ela ali com essa situação. Talvez tivesse mais pessoas. Talvez tivesse mais pessoas ali esperando também alguma solução para a vida. Mas nós vemos aqui algumas coisas que nos chamam a atenção, que nos deixa com o coração alegre de servir a Deus. Primeiro, a ousadia do profeta, a coragem do profeta. O profeta sabia que tinha sido mandado para lá para resolver uma situação. Irmão, quando Deus te manda para a igreja, quando Deus abre uma porta para você, é porque Deus vai resolver uma solução. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Quando Deus prepara para você uma coisa, você não precisa mais correr atrás da bênção. Deus já começou a trabalhar. Se nós olharmos para nós mesmos nesta noite e ver como nós chegamos aqui na igreja, cada um tem uma história, Silvana, minha querida pastora. Cada um tem uma história. Cada um chegou de um jeito, Denise. Um chegou com o casamento atrapalhado, outro chegou com os seus bens empenhorados, outro chegou com a saúde, né, já num fio para acabar, outro chegou porque tinha uma angústia muito grande no seu coração, outro chegou porque nada na vida dele dá certo, mas de repente alguém apresentou para ele uma luz no fundo do túnel e disse para ele: olha, se você crê, você vai ser abençoado. A sua vida vai ser transformada. Como é difícil as pessoas entenderem isso. E quando nós acreditamos e começamos a dar os primeiros passos, irmãos, começa a vir as tempestades, gerando dúvida no nosso coração. E nós começamos a ter dúvida, nós começamos a dar ouvido para coisas que não vão edificar. Nós esquecemos do que Deus vai fazer para nós, porque nós temos pressa, nós somos apressados demais. Se Deus não tomar conta, nós só comemos comida crua. Nós não esperamos nem cozinhar. Nós queremos que as coisas aconteçam de um dia para o outro. E não é dessa forma que Deus vai fazer. Deus, às vezes, Ele vai te levar por um horizonte, por um lugar que você jamais imagina que vai. Jamais você vai passar. Deus vai te colocar em provações que você não vai acreditar que você está passando por elas. Você vai olhar e dizer: puxa vida, que Deus que é esse que me deixa passar por essas provações? Deus não está testando você. Deus está modelando o seu caráter para ver o tamanho da sua fé. Porque no momento certo, pode ter certeza, a bênção de Deus vai chegar. Agora, preste bem atenção. O nosso adversário vai fazer de tudo para que você não consiga ver as coisas construídas no meio da tempestade. Já percebeu isso? No meio da tempestade, quando você está querendo fazer alguma coisa, o teu inimigo se levanta, usa alguém para te dar uma palavra que não tem nada a ver com a tua vida, e ali naquele meio da tempestade, você acaba sendo levado pelo vendaval, e quando você vai ver a situação que você chegou, você diz: puxa vida, aonde está o meu Deus? Está onde você deixou. Então, se nós olharmos para esse texto, nós não vamos ver aqui somente uma bênção de prosperidade, um milagre de prosperidade. Nós vamos ver uma transformação total de uma família, de um lugarejo, porque Deus lembrou deles. Ergue as tuas mãos assim para o céu, diga: Senhor, eu tenho que te agradecer muito, porque o Senhor se lembrou de mim. Quando Deus se lembra de nós, Deus vai enviar a provisão para nós.
de uma forma ou de outra. Por quê? Porque Ele sabe que nós estamos lutando contra a tempestade. E quando nós dizemos aqui a casa, irmão, a casa espiritual, a sua família, a sua descendência, está todos envolvidos nessa casa. Se um balançar, balança todos. E normalmente, sempre numa família, tem alguém que é a coluna central da casa. É aquela pessoa que ele enverga, mas não cai. Porque numa família tem 20 convertidos, mas tem um que é mais convertido que todos. Você já percebeu isso? Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é um filho, e às vezes é até a criança. Tem mais fé que toda a família. O pai, às vezes, qualquer coisinha quer sair fora, a mãe, qualquer coisinha está espanando, os irmãos, qualquer coisinha brigam um com o outro, mas sempre naquela casa tem alguém que é uma rocha. O que eu considero? É a pessoa onde Deus está edificando aquela família. Então aquela pessoa, além dela ser mais abençoada, porque ela carrega sobre ela todos os vendavais em tempestade. Você já percebeu que tem aquela pessoa na sua família que quando você está passando por um perrengue tremendo, você diz assim, nossa gente, eu não estou aguentando mais. Ele diz, não, aguenta sim, Deus não vai desanimar. Naquele momento você percebe que aquela pessoa é diferente. Mas não precisa ser pastor para ser isso. Às vezes um leigo, um irmão ali da igreja, né? Está todo mundo ali torcendo, você está desanimando, você fala, puxa vida, eu não vou conseguir. Sempre tem alguém que Deus prepara para te dar uma palavra que você vai conseguir, porque Deus não esquece de nós. E eu percebo aqui, meus irmãos, que houve, primeiro de tudo, um atrevimento grande, uma coragem, que transformou numa característica daquele profeta. Ele foi lá com uma missão, Deus tinha mandado ele lá para fazer a diferença. Quando Deus te escolheu para fazer a diferença. Mas pastor, é difícil fazer a diferença, é nada. Espera no Senhor que no momento certo você vai fazer a diferença. No momento certo você vai ter uma palavra, no momento certo você vai lançar um desafio, no momento certo você vai colocar uma palavra que vai mudar a história de vida de uma pessoa, ou talvez de uma família. Mas nós não podemos passar despercebido. Então analisa bem aqui. Primeiro, fome, desastre, ruína, vendaval um em cima do outro, a família balançando, já tinha perdido o marido, viúva, filho, sem alimento, provavelmente os credores querendo até levar tudo embora, porque a viúva, se não tivesse quem mantinha, acabava. Sem chuva, seco, não produzindo nada, e chega alguém diante daquela pessoa e lança uma palavra profética sobre a vida dela. Meu irmão, quantas vezes nós estamos nessa mesma situação? Nós, e quando digo nós, é todos nós seres humanos. Você está numa situação que você diz, olha, não vai ter jeito de eu sair dessa, e de repente alguém chega lá e lança uma palavra profética sobre a tua vida, e diz para você, olha, eu estou aqui, Deus vai mudar essa história, eu estou orando por você. E às vezes Deus não usa ninguém, uma mensagem que você recebe através do celular, de um irmão que posta. Eu, por exemplo, posto todo dia alguma coisa positiva, e eu levanto muito cedo, tem vezes que eu incomodo. Esses dias uma pessoa ligou para mim, você não dorme não? Eu digo, por quê? 3 horas da manhã você mandando mensagem, mando mesmo, é o horário que eu estou falando com Deus, é o horário que eu tenho comunhão com Deus, é o horário que eu me sinto bem falar com Deus, é o horário que eu tenho uma vida diferenciada com Deus, ali não tem nada que me impede. Então ali eu apresento você, apresento a tua família, e ali Deus começa a mostrar coisas, e aí Deus começa a mostrar para mim, olha, manda lá, e eu saio mandando mensagem para um, para outro, digo, olha, eu estou terminando, e orei mais uma vez, por você, por sua família, e seu ministério, creia no que você está lendo, porque muitos tomam posse, e aquele dia é o dia da bênção chegando naquela casa. Creia, meu irmão, creia profeticamente, e outros mandam para mim também, quantos que mandam para mim, e quando eu vejo que é bom, eu encaminho para outros. Às vezes não é nem texto que eu mesmo escrevi, que eu estou encaminhando, porque eu achei bom.
Eu achei bom. Eu achei que falou comigo. Se falou comigo, é porque Deus quer alcançar mais pessoas. Porque no momento que falou comigo, eu estava com o meu joelho dobrado. Eu estava falando com Deus, eu estava no meu devocional. Eu estava orando, eu estava buscando a face do Senhor. E nós sabemos o Deus que servimos. Então eu fico vendo aqui que não é fácil. Imagina no dia de hoje, Paulo, se esse profeta tivesse vivo. E ele chegasse numa casa e desse uma palavra dessa. Irmãos, esse camarada ia ser exposto na mídia de uma forma terrível. A televisão ia cair de pau, dizer, tem um louco lá. Alguns cantores aí, tonto aí, que ficam aí metendo pau, criticando um, porque não cura, esse daí então nem se fala. Ele ia dizer, cadê que ia dar comida para não sei quem? Esse cara é louco, esse cara é não sei o quê. Esses dias eu vi aí umas tonteiras, né? Dizendo que não sei quem estava vendendo grão de feijão. É conversa fiada, eu nunca vi isso, né? Então são coisas que a gente vai olhando e fica pensando, puxa vida, como que a pessoa... Eu fico pensando comigo, no tempo do profeta, quando Deus mandou ele pegar uma lenha podre e jogar na água, gente, se fosse nos dias de hoje, o que falariam desse homem? Diziam, não bebe essa água, esse pau está contaminado. Imagina você na situação, olha bem para a casa espiritual dessa mulher, como que estava? Completamente arrebentada. A ponto dela dizer o quê? Comemos e depois morramos, ou vamos morrer. Não tem mais o que fazer, não tem mais de onde vir. Naquele tempo também, Paulo, não tinha fundo social. Não tinha assistente social. Não tinha ninguém que pudesse fazer uma campanha ali e dar uma cesta básica para ela. Não existia. Era comer e morrer. Era a única solução. E o profeta chega a ela e diz o que para ela? Olha, eu estou aqui. Eu creio que Deus já tinha mostrado para ele a situação da mulher. Porque quando Deus manda uma pessoa na sua casa, mesmo que for para te dar um livrinho desse dos milagres ou qualquer um outro livro, Deus já sabe o que você está precisando. Quando Deus manda alguém para te fazer alguma coisa, é porque Deus sabe que você está precisando. Quando Deus levanta alguém para te trazer para a igreja, para você ouvir a palavra, é porque Deus sabe que você está precisando. Deus nos conhece diferente, Ele não vê como o homem vê. E o profeta chega a ela e diz, tudo bem, você está com muita fome. Senhor, não tenho nada, só tenho isso aqui, ó, que o Senhor está vendo. Quantas vezes você olhou para você mesmo e disse, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho outra solução, só tem isso. Só tem isso. Me lembro uma vez que nós estávamos numa convenção. Eu tenho um amigo, um pastor que é muito amigo meu, que é o Eduardo, todos vocês sabem. E o pastor Eduardo, ele tem um coração maior do que ele. E nós estávamos sentados assim, na convenção nacional, e vem pastores de todo o Brasil. E hoje pastorear no estado de São Paulo, alguns estados, é privilégio. Eu quero ver se ser pastor lá no Belém do Pará, naqueles ribeirinhos. Ser pastor lá no fundão do Ceará, no sertão. Onde se levar uma cadeira dessa daqui é bênção. Eu me lembro que quando a pastora Poliana estava aqui com nós, um dia o esposo dela falou para mim, misericórdia, hein, pastor? Como que o povo desperdiça água aqui na igreja? Para nós lá, isso daqui é ouro. E nós estávamos todos sentados ali. E eu me lembro que o pastor Jerônimo Onofre, lá de Belo Horizonte, estava ministrando. E havia uma oferta sacerdotal que todos nós íamos dar. E nós olhamos de um lado, o homem pegou o dinheiro. E eu tenho certeza que ele deve ter dito, se eu colocar, eu não como. Se eu colocar, eu não como.
Porque tem gente que vai para esse lugar somente com aquilo que ele tem no bolso. Até nos nossos encontros aí tem gente assim. A situação está tão difícil para ele, que se ele colocar uma coisa a mais, se ele pagar a van, ele não come. E tem gente que ele para não comer, ele não passa nem perto do salgadinho. Ele passa de costa. Se tiver criança, ele tiver sem dinheiro, ele passa de lado. A criança quer olhar, ele diz, não, vamos olhar ali, ó, ali está mais bonito. Eu já vi isso muitas vezes aqui na igreja. Em qualquer lugar a gente vê. Encontros regionais, estaduais. Principalmente agora, na posição que eu ocupo na igreja. Vejo mais de perto ainda. E o Eduardo sentado do meu lado, ele disse para mim assim, manda ele dar oferta. Eduardo Serantola, aí de Santa Felícia. Eu disse, Eduardo, como que eu vou falar isso para o homem? Não sei se ele vai. Manda ele dar oferta. Porque Deus já tocou no meu coração para mim dar uma oferta para ele. Eu digo, irmão, põe a oferta. Ele falou assim para mim, pastor, não fica chateado, mas se eu pôr oferta eu não almoço. Eu falei, põe a oferta. Eu acreditei na palavra de quem? Do Eduardo. O Eduardo falou, manda ele pôr a oferta. Ele pôs a oferta, foi lá, levou no altar, voltou. Nós vimos que ele voltou chorando. Porque ali acho que ele vinha falando, Senhor, é agora. Não é fácil, irmão, sei lá no sul. O que vai fazer, minha querida Denise? O que vai fazer? Quantas vezes já aconteceu isso com a gente também, gente? Já aconteceu com todos nós já passamos esses perrengues na vida. Você olha para um lado e fala, eu lembro quando minha mãe dizia, ó, tem esse ovo, divide em 6. Ô mãe, a gema não, ninguém pega um pedacinho cada um. Mas eu gosto, não, come tudo. E tinha que ser. Quantos aqui já passou por essa situação? Nunca faltou nada, mas nunca teve abundância. A gente catava um frango, torcia para dar 1,5 kg, porque dava um pedacinho cada um. Era uma briga por causa da coxa. Vocês vão ver, vocês riem, mas é verdade, vocês já passaram por isso. E olha que tem muitos que passam até hoje. Situação, pé de frango, irmão, era, nossa, quando minha mãe fazia aquela panelada, era alegria. Hoje meus netos falam, ai, caca, vou comer pé de frango. A gente comia até com unha se deixasse. De tanta vontade a gente tinha. Porque é gostoso, a gente tinha vontade de comer. E o homem voltou de lá chorando. E quando ele chegou perto, eu não sei, o Eduardo meteu a mão no bolso. O pastor Eduardo tem isso daí, por isso que ele é um homem próspero. Tem o coração voltado para as coisas de Deus. Tirou uma oferta e eu vi 2 azulzinhas, para mim era 200. Até hoje eu não perguntei, mas eu tenho certeza. E colocou no bolso do homem. E diz, agora você come você e aqueles que estão contigo. Sabe o que é isso, irmão? É ter certeza que a pessoa está vivendo uma tempestade, mas que Deus providenciou você para trazer alegria naquele lugar, trazer a bênção sobre aquela vida, trazer a prosperidade. Nunca mais eu vi esse irmão nas convenções, ou se vejo não conheço mais, porque são mais de 40 mil pastores, às vezes não tem nem condições a gente encontrar. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que naquele santo dia, ele recebeu uma grande bênção de Deus, porque ele ouviu a voz daquele que disse para ele, vai lá e oferta. Ele não questionou. Muitas vezes nós questionamos, irmão. Por que eu vou levar a chave da minha casa? Ah, Vasco, não vai mudar nada. Por que eu vou chamar o pastor aqui para abençoar meus negócios? Por que eu tenho que levar meu carro para o pastor ungir? Por que eu tenho que comprar minha moto e agora eu tenho que dar para o pastor ungir? Esses dias mesmo ungia do Alisson. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Não questione Deus. Obedeça a Deus, porque quando você obedecer a Deus, a bênção vem a mais sobre a tua vida. O que a mulher disse para ele? Olha, sobre a tua palavra e do teu Deus, eu farei o bolo para você. E você come primeiro. Quem estava com mais fome, o profeta ou ela? Muitas vezes o desafio na nossa vida, irmãos, ele não é tão maior
do que aquele que está fazendo para nós o desafio. O profeta poderia ficar sem comer. Ele não estava com tanta fome assim, Dani. Ele podia esperar mais um pouco. Mas Deus mandou ele lançar esse desafio. Como Deus manda muitas vezes você fazer uma coisa que você não acredita que vai ter resultado. Mas vai ser dobrado aquilo que Deus tem para você. E quando ela faz o bolo que ela dá para o profeta, agora ele diz, faz para você comer e teu filho. Engraçado que aí entra um ponto de interrogação, Alessandro. Ela disse que não tinha farinha. Ela não falou que só tinha aquela medida? E depois, de onde saiu essa farinha? Vamos falar junto? Você ainda tem dúvida do seu Deus? Deus quer fazer um milagre na tua vida nessa noite. Deus quer pegar esse dia aqui que nós estamos aqui, ó. Você que está vivendo uma vida de tempestade. Deus quer realizar um milagre na sua vida. Da onde vai vir eu não sei, mas pode ter certeza que vai acontecer. Deus vai levantar alguém, Deus vai mover coisas que precisa mover, Deus vai limpar caminho, Deus vai abrir estrada, porque Ele é especialista em consertar situações. Você que está aí na tua casa me acompanhando, em outra cidade, em outro estado, em outro país, receba essa palavra profética para a tua vida. É 40 dias de milagre, não. Eu diria que até a eternidade, até Jesus voltar, vai continuar acontecendo milagres extraordinários. Deus é especialista nisso, igreja. Você crê nisso, meu irmão? Crê ou não crê? Então fica assim de pé agora um momento. Você que está aí na tua casa também. Nós estamos chegando ao final desse culto. E nós temos que ser rigorosos, porque 8 horas não podemos mais estar na rua. Ergue as tuas mãos para o céu. Não tenha medo de erguer as tuas mãos. Repete comigo uma palavra profética para a tua vida. Diga, Senhor meu Deus, eu sei que o teu amor é grande para comigo. Mas nessa noite, eu estou aqui, porque eu creio em milagres. Eu creio que a minha casa, por maior que seja a tempestade, não vai ser abalada, porque os alicerces vão estar edificados, de acordo com o que eu aprendi, na rocha. As paredes vão estar revestidas com escudo e broquel, para que a lança do inimigo não derrube as paredes. O meu telhado, Senhor, será o ano do céu aberto. Toda hora que eu olhar para cima, eu vou ver o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor. A pintura da minha casa será o sangue que verteu na cruz, que tingirá as paredes, revestindo, para que a minha memória seja voltada a Ti, Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, eu estou aqui. Rompi barreiras, enfrentei tempestade, lutei contra a adversidade, mas aqui estou, porque eu tenho coragem, Senhor, e eu quero provocar na minha vida, Pai, um milagre através da minha fé. Quero que as coisas aconteçam, para que o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Santo, santo é o Senhor nosso Deus, glorificado é o teu nome. Eu quero orar essa noite também